Bom dia para todos, um feliz sábado, que seja um sábado de amor, de alegria, de felicidade, um final de semana de paz e amor. E eu queria hoje, em nome de Cristo Jesus, trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem talvez não muito agradável para alguns, mas uma mensagem que neste dia, primeiro dia de carnaval, ela precisa ser ouvida e refletida. Alguns podem me censurar, outros não, mas é dever de nós que cremos em Cristo, que cremos em Deus, é dever de nós colaborarmos com Deus, é dever de nós alertarmos as pessoas sobre os acontecimentos. É dever do cristão, é dever daquele cristão que realmente se compromete com o cristianismo. Porque o verdadeiro cristão não é aquele cristão que fala, eu confio em Deus. Confia em Deus. Eu creio em Deus. Isso é um tipo de cristão, mas tem o cristão que se compromete com Deus, que crê em Deus, que procura fazer a vontade de Deus, que conhece a palavra de Deus e que acredita na promessa de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. E é em nome disso, sabedor dessas coisas, é que eu venha hoje trazer uma mensagem para vocês. Como eu disse, alguém pode até não gostar, mas é um fato. Porque mesmo o cristão, por mais leigo que seja, ele conhece a palavra de Deus. E eu queria falar hoje sobre um mandamento. Gravem isso, que Jesus falou: amem o próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso: amem o próximo como a ti mesmo. Mas eu queria começar hoje lendo, em nome de Jesus, uma palavra que veio a mim, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. E o título desse relato é Jesus, todo ele é Jesus falando. É a vinda súbita do reino de Deus. E vocês vão entender depois, e eu tenho certeza que muitos vão cair em si e pensar bem nisso que vai estar sendo agora aqui pregado, que está sendo comunicado, que está sendo... É um evangelho que está sendo lido. E diz assim, Lucas 17, a partir do versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse... Jesus estava sendo interrogado, que ele falou que o reino de Deus, que ele voltaria, que o reino de Deus viria nessa terra. E os fariseus estavam interrogando ele e ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Jesus já estava dizendo ali, para começo de conversa, o reino de Deus já está entre vós, que era ele ainda estava aqui na terra, ainda estava presente. E disse
E ele disse aos seus discípulos, e isso ele respondeu para os fariseus, e depois ele disse, se referindo aos seus discípulos, no versículo 22. Ele disse para os seus discípulos assim: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. E de vos vão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Qual o seu dia? O dia que ele voltar. Será como um relâmpago que sai de um lado para o outro no céu. Aí ele continua no versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ele estava falando ali da morte dele. Primeiro seria ele pagar o preço por nós, né? Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele foi reprovado pelos seus e padeceu por nós. Tinha que acontecer isso primeiro para se cumprir o perdão para os nossos pecados. E aí no versículo 26, que é o ponto fundamental de onde eu quero chegar. Versículo 26 do capítulo 17, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Cristo aqui está dando um exemplo. Como é que será a volta dele? Será repentina, como foi na época de Noé. Vocês se lembram a história de Noé? Noé foi escolhido por Deus. O dilúvio ia vir. O povo estava muito pecaminoso naquela época. Deus falou com Noé: construa uma arca, que eu vou salvar alguns. E durante 120 anos, Noé ficou construindo aquela arca, todo mundo conhece. E Noé, aquela arca não era só para a família de Noé. Noé pregava o fim do mundo ali, pregava a volta de Jesus, e pregava ali que o fim viria, mas que quem quisesse teria uma chance de salvação. E mas infelizmente, o que aconteceu? Só 8 pessoas creram em Noé, creram na palavra de Noé, creram na palavra que Jesus deixou para ele. Ele lutou 120 anos, só entraram praticamente a família dele na arca e os animais que Deus mandou. Não porque Deus não queria, eles poderiam tentar, mas ninguém, zombavam de Noé. O mundo estava totalmente em ruína naquela época, como se encontra hoje, em ruína, e todo mundo dançando, festejando, coisa e tal, e os sinais acontecendo, e ninguém acreditando, e de repente começou a chover. Naquela época nem chovia, começou a chover, deu os primeiros pingos, foi chovendo, a porta da arca se fechou. Quando o povo tentou querer entrar, já era tarde demais. E assim será a volta de Jesus. Será a volta de Jesus dessa maneira. Jesus deixou bem claro que ele vai vir para buscar os seus. Isso é uma coisa clara. A Bíblia fala em julgamento. Isso é uma coisa clara. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Julgar o quê? Os vivos e os mortos que creram nele, que se fortaleceram nele, que perseveraram nele. Esse que ele vai vir buscar.
Em Mateus 24, Jesus deixa os sinais, todo mundo conhece, os sinais que se precederiam à sua volta. Em Mateus 24, está escrito lá, Mateus 24, o que que fala em Mateus 24? Jesus deixa ali, muitas pessoas conhecem essa passagem, mas parece que não creem, mas só que elas estão se cumprindo à vista de todos, e as pessoas ainda não estão acreditando, ou não estão acreditando ou querem viver o seu bel prazer. Em Mateus 24, ele fala simplesmente que fala o seguinte, e estando assentado no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 3, e estando sentado ao Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram qual o sinal que nós vamos ter da sua vinda e do fim do mundo, porque a volta de Jesus é o fim desse mundo. Ele vem para restaurar esse mundo. E a restauração desse mundo é terminar com esse e fazer um novo céu e nova terra. Todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe disso. Então os discípulos estavam preocupados que quando acontecerá isso? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos uns aos outros, e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Está falando aqui da perseguição que vai acontecer contra os cristãos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha bem o que ele está dizendo aqui. Eu comecei falando que Deus falou amar ao próximo como si mesmo. E eu li aqui dois relatos. O relato de como foi o primeiro dilúvio, o primeiro término desse mundo, o primeiro fim desse mundo, que Noé ficou pregando 120 anos, e o povo ali se dava em casamento, vivia em festejos e coisas, ninguém ouvia Noé, e Noé há 120 anos, até que a porta da arca se fechou, e o dilúvio veio, e todos morreram, só escaparam o outro. A porta da arca naquela época significa hoje a porta da graça, que vai se fechar. Porque antes de Jesus voltar a esse mundo, a porta da graça vai se fechar. Nós temos um tempo para nos reconciliarmos com Deus. E esse tempo vai terminar quando a porta da graça se fechar. O Espírito Santo deixará essa terra. Então nós vamos ter que viver sem a presença do Espírito Santo que nos rege hoje. Então nós vamos ter que viver com o quê? Com aquilo que nós sabemos de Deus, com aquele conhecimento que nós temos da palavra de Deus. E vai ser um tempo curto, sem o Espírito Santo, sem a porta da graça. Jesus, quando vier, ele já sabe quem que ele vai voltar. Foi semelhante ao que aconteceu com Noé. Ele aqui no Mateus 24, ele fala dos sinais. Irmãos, irmãs, existe dúvidas que esses sinais estão se cumprindo? Existe.
Pelo amor de Deus, o mundo está em luto. O mundo está cada vez pior. Ele fala de pandemias. Olha aí, essa pandemia que nós estamos aí há quase 3 anos tá, e não para. Quantos já se foram, inclusive pessoas que nós conhecemos, estamos de luto. E ela permanece matando. Eu vim há pouco tempo, eu estava no hospital. Estava no hospital aí, trabalhando, e as enfermeiras dos hospitais, elas costumam fazer plantão em outros hospitais. Eu comentei para ela que eu estou aguardando uma cirurgia, e elas falaram comigo: Sr. Miguel, tão cedo o senhor não vai operar, porque eu faço plantão no hospital tal, eu faço no tal, e está tudo lotado de gente de Covid, e Juiz de Fora. Quer dizer, a pandemia está aí, já vai para 3 anos. Nós estamos atravessando aí uma guerra. Olha aí, minha gente, a guerra da Ucrânia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é seu próximo? Todo ser humano. Seu próximo não é só quem está do seu lado, não. Seu próximo pode estar em qualquer lugar. Seu próximo é todo ser humano. Nós somos todos filhos de Deus. A gente tem visto na televisão aí relatos de pessoas pedindo pelo amor de Deus para serem retiradas daquilo ali. E aquele tirano lá, daquele jeito, daquele presidente russo, invadindo um país, matando crianças, invadindo tudo e matando alguns países, tentando apartar e não consegue apartar. Isso são prenúncios do que está escrito aqui em Mateus 24. Isso é coisa diabólica, porque o diabo, isso tudo que Jesus deixou escrito aqui, isso é feitura que vai ser feita pelo diabo, porque o diabo sabe que quando Jesus voltar a essa terra e ele reformar essa terra, ele vai ter um fim. Então ele sabe que o tempo que resta para ele nesse mundo é pouco. Então ele vai, enquanto ele puder, ele vai poder fazer bagunçar esse mundo, destruir, trazer o caos, levar muitos ao pecado para não ser salvo. E vai trazer desgraças, mortes, vai trazer dores. Isso é obra do maligno. Isso que Jesus relatou aqui, ele fala, isso aí são dores que vão vir, porque o diabo ele está aqui, o diabo ainda não foi derrotado, o diabo vai ser o último a ser derrotado. E por ser o último, ele está aproveitando. Olha o que está acontecendo lá. Nós deveríamos estar de luto por aquele povo. Os jornais estão aí todo dia, não acaba a guerra da Ucrânia e outras guerras que tem, a guerra lá no Afeganistão também, tá, há quantos anos que está, mas essa da Ucrânia está um absurdo. Pessoas querendo se refugiar a pé, andando quilômetros, mais quilômetros, para chegar na Polônia, para chegar não sei aonde. Isso é uma coisa que está abalando o mundo. Olha o que aconteceu aqui dentro do Brasil, em Petrópolis, agora recentemente, quantos mortos, quantas pessoas desaparecidas, uma coisa que não acontecia há décadas. Estamos de luto, teríamos que sentir isso, teríamos que estar enlutado por isso. Olha a pandemia que está matando ainda aí. E o que nós estamos fazendo? Vão me desculpar, meus amados. O que nós estamos fazendo? Preparando para o carnaval. Pelo amor de Deus. E muitos cristãos estão no meio disso. Que amor é esse que você tem pelo próximo? Está aí a lei da vigilância sanitária, da saúde, dizendo não aglomere, não aglomere. E aí vamos fazer carnaval, clubes cheios de gente. Se você não ama a si mesmo, ama seu próximo. Nós estamos de luto. O mundo está de luto. Eu não estou falando só da minha cidade, não. Estou falando do mundo. Nós temos que estar orando pelo pessoal lá da Ucrânia, orando pelo pessoal de Petrópolis. Goianá, perto daqui, está em calamidade. Hoje eu não fui no culto, a minha esposa foi para lá, estão arrumando jeito de arrumar roupas, fogão,
Pessoas perderam tudo aqui, nossos vizinhos. E nós, preparando para o carnaval. Assim como Noé pregou lá, o pessoal não ouvia, ficava todo mundo em festas, casando, se dando em casamento e não estavam nem aí. E dizendo-se cristãos. Parece que as pessoas que conhecem a Bíblia veem, mas não querem enxergar. Meu Deus, que falta de amor, que falta de sensibilidade, que falta de preocupação com o seu próximo. Nada contra o carnaval, mas nós não estamos em épocas de festa, não. Você acha que Jesus lá de cima não está reparando? Ele está olhando e falando, gente, eu estou mandando os meus sinais, eu tenho mandado sinais, eu tenho mandado tudo que está acontecendo, tudo que eu profetizei está acontecendo, e o povo está no oba-oba, está brincando, e está coisa, ninguém para socorrer o próximo, para orar para o próximo. Em vez disso, não, eles estão casando, se dando em casamentos, festejando, como se nada estivesse ouvindo. E vai acontecer do mesmo jeito. Os sinais estão muito próximos. E o último sinal, que consta aqui, fala que tudo vai acontecer quando o evangelho de Deus for pregado, todo o evangelho for pregado a todo mundo. E isso já está acontecendo. Até nos países que não aceitam o cristianismo, o evangelho está chegando através da internet. Antigamente demorava muito, mas agora com a internet, o evangelho está sendo pregado. Esse vai ser o último sinal. Ou seja, Jesus está à porta. E você não está tomando atitude. Nós não estamos tomando atitude. E o que vai acontecer, meu amigo? A arca, dessa vez, vai vazia de novo. Você vai ficar para trás. Por isso que Jesus, ele já previu que muitos tentarão e poucos passarão, que a porta é estreita, a porta não é larga. Não adianta você se dizer cristão e querer passar pela porta larga. Você tem que entrar pela porta estreita. A porta estreita exige sacrifício. Exige abnegação. Você tem que se abnegar de deixar alguma coisa. Você tem que olhar para o alto, esquecer as coisas mundanas. Me desculpem eu estar falando isso aqui, mas eu não estou aqui dando uma de gostoso, de coisa, não. Eu estou falando a verdade, o que eu sinto. Eu também já gostei de carnaval. Mas eu estou falando é pela atual situação. O mundo está de luto, é muita desgraça acontecendo ao nosso redor para nós festejarmos alguma coisa. Nem parece que nós perdemos vários entes queridos aqui na nossa cidade há poucos tempos, pessoas conhecidas por todos, nem parece. Talvez você que esteja hoje preparando para o carnaval, porque ainda não foi ninguém da sua família prejudicada pela pandemia, porque você ainda não teve uma perda, mas lembre-se, o raio que cai numa casa, cai na sua também. E Cristo está vendo tudo isso de cima. Ele está observando, ele está vendo quem são aqueles que estão levando a sério, quem são aqueles que estão buscando a sua palavra, quem são aqueles que estão orando pela desgraça alheia, que estão pedindo a ele para que socorra os que estão oprimidos, que estão sofrendo, para esses que estão em guerra lá sofrendo, para esses que estão lá perdendo tudo em Petrópolis, para aqui em Goiânia. Deus, ele está vendo tudo, Deus vê tudo. E está vendo você, que está aí caindo na folia como se nada tivesse acontecendo ao seu redor, olhando para o seu umbigo. Me desculpem, mas é isso que está acontecendo. Essa pregação de hoje eu estou deixando como um alerta.
Ainda é tempo, meus irmãos. Porque eu estou vendo no meio desse povo muitas pessoas que se dizem cristão. Estou vendo no meio, pelo menos aqui na minha terra, vendo as pessoas que são aí, que tocam na igreja, cantam hinos, pá. E está aí preparando para o carnaval. Entendeu? O sentimento de amor dele pelo próximo. O que eu posso fazer? Pode fazer muito sim, ué. Pode. Se mostre que você está preocupado. Entendeu? Aproveite os 4 dias de carnaval, se você é cristão, abra um jejum pela guerra da Ucrânia, abra um jejum nesses 4 dias, não, eu vou abrir um jejum nesses 4 dias pela guerra na Ucrânia, eu vou abrir um jejum pela calamidade em Petrópolis, eu vou abrir um jejum pela essa pandemia, pelos que estão hospitalizados. Isso é ser cristão. Pensem bem nisso. Que Deus os abençoe. E que essas palavras possam tocar os vossos corações. Para que quando Jesus voltar, ele encontre mais pessoas do que ele encontrou na época de Noé. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.